Eu vou tirar o som de todo mundo só para prática. Então, como sempre, a gente começa gentilmente trazendo a nossa consciência, corpo, os apoios do corpo no chão, na cadeira. Veja se você pode fazer algum ajuste para o corpo ficar confortável, já com uma qualidade de cuidado consigo mesmo, de amorosidade, uma expressão de amorosidade e de cuidado. Simplesmente encontrando uma postura confortável. E sempre no início de uma prática, nós podemos trazer uma intenção para essa prática, que faça sentido, que dê sentido. Um sentido mais amplo, mais profundo. Talvez você possa incluir um benefício muito importante dessas práticas, de acalmar a mente. Que uma mente calma, ela é uma condição ou uma fonte, talvez, natural de compaixão e de amor. É quase irresistível sentir amor e compaixão quando a mente está calma e ela se encontra com alguém ou com alguma situação ou com nós mesmos. Essa é uma boa motivação para acalmar a mente. Então nós vamos para isso seguir mais uma vez a prática bem simples que o Norman Fischer ensina no capítulo sobre meditação. Vamos começar contando as expirações, de 1 a 5, algumas vezes. Então nós vamos dar um tempo para isso. Conta no finalzinho da expiração bem brevemente e mantenha o contato com a respiração. E no finalzinho de cada expiração, pontua aquele finalzinho. 1. Respira sem esforço, sem interferência. No finalzinho da expiração, conta de novo. Continua acompanhando a respiração, especialmente a expiração, abandonando a contagem, só acompanha a expiração.
Agora, então, observa a respiração inteira. O ar entrando no início. Até o momento que esse fluxo se inverte, o ar começa a sair. Talvez no finalzinho tenha uma pausa. Acompanha a respiração inteira, começo, meio e fim. E agora vem o Koan. O que é esse momento de respiração? Ou apenas se sente sentindo a respiração, o corpo e a consciência, porque por fim, é isso a sensação concreta fundamental de estarmos vivos. Respiração, corpo e consciência. Muito bem. Agora vocês podem se preparar para encerrar na prática. Ou não, né? Continuar consciente e tal. Eu brinquei num retiro lá do Einstein. Agora a gente se prepare para não encerrar a prática. Para continuar, né? Que a gente encerra a prática. Bom, agora vamos enlouquecer de novo. Todo mundo enlouquece de novo, começa a pensar em tudo ao mesmo tempo. Ai, 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 que engraçado essa nossa situação, né? Então tá, fofurinhas, vamos passar para o último capítulo, que é o mais importante. Oi, Ivone, querida. Capítulo sobre sabedoria, que o Paul Ekman, que doida, que o Norman Fischer chama de conhecimento. Compreensão, desculpa. Vamos ver. Perfeição da compreensão. Então, se diz que todas as Ô, Jane, outras paramitas... Oi. há minutos atrás eu só estava tentando dizer que poderia ajudar com sugestão de livros quando terminar isso. Não entendi, fala de novo, desculpa. Não, minutos atrás eu só estava tentando falar que poderia ajudar com sugestão de livro quando a gente terminar isso. Como assim, É né? isso. E, Como? não, é porque está acabando esse livro, né? A gente não sabe exatamente o que vai ler. Eu pensei em, de repente, ajudar com ideias. Era isso que eu estava falando há minutos. Só que Ah, aí pois não. eu também não uso o microfone direito. E aí eu percebi que você não entendeu, aí tô Entendi. Tá bom, obrigada, querida. explicando. Agora entendi. Então tá bom, vamos lá, para a perfeição da compreensão. Então se diz que as outras 5 paramitas, ou 5 perfeições, elas servem de suporte para a sexta, né? Que é a perfeição da compreensão. Mas a perfeição da compreensão, ela também aperfeiçoa as outras perfeições. Vamos ver, então.
chegamos à última parada da nossa jornada em direção à perfeição imaginária do Bodhisattva. A sexta perfeição, a Prajnaparamita, famosíssima. Perfeição da compreensão, ou perfeição da sabedoria, como a gente sempre chamou, né? Mas, perfeição da compreensão. Já nos referimos à perfeição da compreensão ao longo do livro, porque é a prática básica do budismo Mahayana e a pedra angular do caminho do Bodhisattva. Então, só lembrando, né, para quem não tem muita familiaridade com esses termos, o caminho Mahayana é o caminho do Bodhisattva mesmo, né? E a diferença entre o caminho Mahayana ou a motivação Mahayana, que às vezes a gente diz, né, que qualquer prática pode ser uma prática do Mahayana ou do Hinayana, dependendo da motivação. Então, a motivação do Hinayana é atingir a liberação para si. E os praticantes do caminho Hinayana, eles entendem que a liberação é uma tarefa individual mesmo, que eu não posso fazer nada para ajudar o outro no caminho dele, né? Então, esse é o caminho Hinayana. Esses praticantes, eles atingem o grau de Arhat. Eles não atingem a iluminação. É uma iluminação também, né? Se diz que é uma iluminação, mas é a iluminação do Arhat. Por isso que às vezes a gente pode achar estranho ouvir a iluminação de um Buda. A gente pode pensar, pá, mas escuta, iluminação não é de um Buda, afinal de contas, né? Na verdade, não, né? Se diz que o Arhat atinge a iluminação também. Mas é uma iluminação que não é de um Buda, não é a iluminação completa de um Buda, né? O praticante do caminho Hinayana, que é da liberação individual, ele atinge o Nirvana, né? Ele se liberta do Sansara, mas ele não percorre o Sansara mais, ele se retira completamente do Sansara. E o Bodhisattva nunca faz isso, né? O Bodhisattva fica no Sansara até o fim dos tempos, que vem a ser nunca, né? Porque eu estou me convencendo cada vez mais disso, que o Sansara não tem fim, né? Sempre vai ter gente atrapalhada, que tipo nós, assim, no Sansara, e Budas para tentar fazer a gente sofrer menos, né? Então, os Budas, os Bodhisattvas, eles permanecem no Sansara, em contato com os seres, né? Essa é a motivação deles, esse é o voto deles. Então, é a forma pela qual eles escolheram, é um caminho, né, pelo qual eles escolheram trilhar para atingir a iluminação, né? Então, essa diferença do Mahayana para o Hinayana. Agora, em termos de prática, né, já vi uma discussão bem bonita sobre isso. Geralmente, a gente, por exemplo, as práticas de Shamatha, elas são uma prática muito comum no Hinayana, né? Os praticantes do Theravada, eles fazem prática de Shamatha talvez melhor que nós, assim, né? Bem melhor que nós, com mais detalhamento, né? São dessas práticas que vêm os ensinamentos do Lama Wallace, na verdade, sobre Shamatha, né? Muito detalhadas e tal. Então, a gente pode dizer que é uma prática do Hinayana, mas nós, se a gente fizer uma prática de Shamatha com a motivação de atingir a iluminação para poder beneficiar todos os seres, então ela se torna uma prática do Mahayana, né? Então, não é a prática em si que determina se é Hinayana ou Mahayana, é a motivação que faz isso, né? Então, qualquer coisa que a gente fizer com esta motivação é uma prática Mahayana, né? Então, a prática é o caminho do Bodhisattva. Sem a perfeição da compreensão, nada na vida do Bodhisattva se sustenta. Já ouvimos falar do impulso básico da compreensão perfeita. Ele intui o vazio de todos os fenômenos e, portanto, reconhece a primazia da imaginação em tornar o mundo como o encontramos e como poderia ser. Agora estamos prontos para explorá-lo mais profundamente. Então, até esse ponto aqui, o Bodhisattva, até ele chegar no sexto bhumi, não sei bem qual bhumi, agora me atrapalhei, não sei bem qual bhumi, talvez quinto ou sexto bhumi, que são os estágios do caminho do Bodhisattva, né? Até ele chegar nesse estágio do caminho onde ele vai desenvolver de verdade a Prajnaparamita, ele já tem uma sacada já de que as coisas não são independentemente existentes, né? Que a interdependência opera em todos os fenômenos, então ele já tem uma intuição, na verdade, ele já tem uma realização direta da vacuidade de todos os fenômenos, do eu e de todos os fenômenos, né? Então agora ele vai
aperfeiçoar essa compreensão. Então, como eu disse no capítulo anterior, as duas últimas perfeições são diferentes das outras, são mais intensas, mais esotéricas, ou seja, não são exatamente como a gente vê as coisas, né? E exigem um tipo especial de cultivo, de prática, né? Você pode ser paciente, generoso a qualquer momento e o tempo todo, mas se você quiser meditar, você deve ter a disciplina necessária para dedicar algum tempo a isso. Meditação e compreensão ou sabedoria andam juntas. A compreensão surge quando a meditação é desenvolvida em todos os sentidos que discutimos. Sentar com atenção focada, estudar, contemplar os ensinamentos e fazer uma reflexão profunda, intuitiva, quer dizer, sobre a compreensão mais profunda, né, de verdade, nossa, né? Deixa eu ver o... vacuidade bem-humorada. O Lama Santen faz ele brinca assim, né, que a vacuidade do Hinayana, é profundo isso, né, mas a gente pode comentar. A vacuidade do Hinayana, por exemplo, o praticante Hinayana, ele tem também uma realização da vacuidade, que todos os fenômenos são vazios, eles não têm existência por si só e tal. Mas eles têm uma vacuidade que nega, né, a existência de tudo. Então, o Lama brinca que é uma vacuidade mal-humorada. Ah, não, eu não existo, mas é tudo da forma como a gente imagina, né? Então, não existe o eu, não existe o outro, não existe isso, não existe aquilo, nada tem existência inerente. Então, vira uma negação, né? A gente nega o tempo todo a existência inerente de tudo. Mas aí no Mahayana, né? O Mahayana já tem esse elemento da imaginação, né? Do Bodhisattva. As coisas não existem de forma independente, mas elas existem de forma dependente. E eu posso usar isso para beneficiar os seres, né? Então, ele brinca, o Lama Santen ensina muitos ensinamentos do Maitreya. A gente até ele comentou isso aqui, né? Uma vez. Agora a gente vai mergulhar nisso, mas o Maitreya, os ensinamentos do Maitreya é dos três estados, assim. Então, quando a gente está na confusão completa, na delusão completa, a gente fala assim... Deixa eu ver como é que vai. Isso aqui é uma xícara, óbvio que é uma xícara, né? Isso aqui é uma xícara. Então, essa primeira, na visão comum, todo mundo pensa aqui, óbvio que é uma xícara. Uma xícara. Nasceu xícara, vai morrer xícara, sempre foi xícara, ninguém pode pensar diferente disso, é uma xícara inerentemente, né? Aí, a compreensão da vacuidade mal-humorada, que o Lama Santen fala assim, isso aqui não é uma xícara, porque, afinal de contas, ela é por exemplo, a gente pode olhar, né? Ela é um conjunto de coisas, ela tem uma abinha aqui, ela tem uma coisa dentro, um buraquinho dentro, ela tem umas corzinhas por fora, assim, mas não é uma xícara, né? Não é uma xícara, ela é um conjunto de coisas. Além de tudo, daqui a pouco ela quebra. Então, alguém construiu, então não é uma xícara, evidentemente. Isso é a visão mal-humorada. Aí a visão bem-humorada, assim, não é uma xícara, né? Não é. Mas, como eu coloco o café dentro e tomo café a partir dela, é uma xícara, né? Então, é uma afirmação mais livre, né? É uma xícara, mas se eu resolver botar terra aqui dentro e plantar alguma coisa, vai virar um vaso, né? Então, mas é uma xícara, né? Então, é uma xícara com uma afirmação deludida, né? Sólida. Aí a vacuidade mal-humorada fala, não é uma xícara. E a bem-humorada fala, é uma xícara. Porque eu tomo café, né? Porque, afinal de contas, não só é uma xícara, mas é uma xícara que eu gosto muito, porque foi um amigo querido que me deu. A gente constrói muitas coisas, né? A partir da imaginação. Podia ser uma xícara que a Jane que fez, eu ia adorar também, né? Então, a gente dá um outro colorido para as coisas, né? Mas sem ficar preso, né? Se essa xícara quebrar, fala, putz, óbvio que quebrou, nasceu para quebrar, né? Como diz o Lama Nossa, ele tem uma frase super legal. Ele fala assim, as coisas não quebram porque elas foram mal feitas. As coisas quebram porque elas foram feitas, né? Se alguma coisa foi feito, aquilo um dia vai quebrar, em permanência, né, das coisas, né? Então, o terceiro que é o do Mahayana, já não é só do Vajrayana, mas o Mahayana,
já é um é mais livre, né? Aí é uma xícara, mas vai quebrar, com certeza. Uma hora vai quebrar. É assim que as coisas são. E tudo bem, não vou morrer por causa disso, né? Então é isso, mas talvez o Norman Fischer vai falar disso em algum momento. Bueno, então, deixa eu assumir aqui o negócio. A compreensão surge quando a meditação é desenvolvida, né? Então a gente precisa da base da meditação para poder aprofundar a nossa visão, né? Nosso insight e a sabedoria sobre a natureza das coisas, né? No capítulo anterior, eu escrevi sobre o insight das 3 características. No budismo clássico, essa visão libertadora é o que se entende por compreensão. A visão budista, as 3 características de impermanência, né? Que são os 3 selos, às vezes os 4 selos se fala, né? Mas os 3 selos, a impermanência, a natureza insatisfatória das coisas, por mais que eu goste dessa xícara, um dia ela vai quebrar, né? Então tudo está sujeito, e eles estão ligados, né? É impermanente, portanto não pode ser, eu não posso eleger essa xícara a fonte da minha felicidade, porque um dia ela vai quebrar, e se eu achar que ela é a fonte da minha felicidade, eu estou perdida, né? Minha felicidade vai acabar junto com ela. Então, os fenômenos são insatisfatórios por natureza mesmo, né? Eles não entregam o que a gente tanto espera que eles entreguem sempre, né? Então, dukkha, né, a natureza insatisfatória dos fenômenos, e anatma, né? As coisas não têm existência por si sós. Então, esses são os 3 selos. Isso é o cerne das práticas de insight, né? Se a gente conseguisse ver isso em todos os fenômenos, a gente estava libertado do samsara. Se a gente conseguisse ver que as coisas são impermanentes, que a natureza dos fenômenos todos no samsara não são a fonte de felicidade, nem a fonte de sofrimento, né? E se a gente compreendesse que tudo existe por meio da originação dependente, a gente estava libertado. Essa é a base da liberação do samsara, né? Pero a gente vê, mas não vê muito, a gente entende, mas esquece, né? Então, a gente vai indo por isso, né? Por aí, por isso. Por isso que a gente está preso no samsara, né? Porque a gente não vê a cara dele direito. Então, a visão budista Mahayana da perfeição da compreensão inclui esse insight libertador, mas vai além, né? O Mahayana vai além. Do ponto de vista Mahayana, ver a natureza vazia dos fenômenos é algo ao mesmo tempo mais e menos do que o insight da impermanência, do não eu e da insatisfação, que são os 3 selos, né? Aqui é onde o problema começa. A perfeição da compreensão é escorregadia, ela é difícil de definir, é difícil de medir, ela é ensaboada, não dá para agarrar, né? De fato, a sua natureza essencial, se é que tem uma, é exatamente que ela não pode ser mensurada ou definida. E certamente não é o caso de alguém desenvolvê-la com a meditação, ou de qualquer outra maneira. De fato, a ideia de que alguém teria compreensão adquirida por qualquer meio já estaria longe, deixa eu ver, já está longe de ser verdadeira. Ninguém pode ter compreensão. A compreensão surge, mas ninguém pode tê-la ou fazê-la surgir. Ela é extremamente elusiva, ela escapa entre os dedos, assim, né? Portanto, esse capítulo será um desafio. Nós vamos explorar verdadeiramente a atividade imaginativa do Bodhisattva, enquanto tentamos abordar o inacessível, visualizando o invisível. É super complicado quando a gente chega nesse ponto aqui, porque, na verdade, a perfeição da sabedoria ela vai além da nossa mente conceitual. E o que a gente, afinal de contas, conhece que está além da nossa mente conceitual, né? A gente se apoia na mente conceitual para tudo. Então é complicado porque falta palavra, né? A gente não vai conseguir definir, a gente vai ficar tentando. Ah, entendi. Então a vacuidade é não sei o quê. Não, não é. Tudo que a gente achar que é, não é, né? Porque não tá, porque tá além da nossa mente conceitual. Vai ser uma experiência. E uma experiência que não tá. Se diz que ela não é uma experiência construída, porque ela é a natureza das coisas, sempre foi, sempre vai ser. Então, não é uma coisa que a gente vai adquirir, construir, a gente vai simplesmente compreender, a gente vai simplesmente ver, né? Então, é desafiador, muito desafiador. Especialmente porque a gente não aperfeiçoa as anteriores, né? Então, a gente vai ter problemas com
se aprofundar na sexta paramita se a gente não aperfeiçoar as 5 anteriores, né? Mas vamos andar aqui, não importa isso, a gente vai andando. Então, palavras. Entender como a linguagem funciona para criar o mundo em que vivemos é central para os ensinamentos sobre a perfeição da compreensão. Como poeta e escritor, eu sempre me interessei pelo assunto. A linguagem é frustrante, de certa forma, não é nada. Pintores têm tintas e telas, escultores têm tudo o que decidirem usar, né? Porque escultor pode montar qualquer coisa a partir de qualquer coisa. Os músicos têm instrumentos e sons, todos imediatos e tangíveis. Escritores e oradores não têm nada além de palavras, cujo poder intangível não vem do que são, mas do que não são. Ou seja, o poder das palavras não reside nas letras e sons, mas no que esses sinais arbitrários e abstratos se referem, ou seja, e apontam, né? Ou seja, as palavras... Tem uma fala super bonita do Milarepa, que eu não sei se eu vou lembrar, mas acho que o Milarepa disse assim... Queria achar isso aí. Acho que o Milarepa falou sobre palavras. Deixa eu tentar achar aqui rapidinho. Que ele não... Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Um negócio super bonito do ensinamento do Trango Rinpoche que o Eric traduziu. Eu fiquei tão encantada. Ele fala assim... There's no need to read about the four... Não é isso. Aqui. Milarepa disse, eu não estudo o que está escrito com tinta preta. Então, quer dizer, não é as palavras, né, que ele estuda, é o significado das palavras, é o referente das palavras. Só que ele vai até além, assim, ele fala que o Buda não ensinou palavras, né? Ele ensinou como a realidade é, né? Então, ele não ensinou as palavras. As palavras só apontam coisas. E se a gente não contemplar as palavras, a gente não penetra o significado delas, né? A gente não vai para o referente daquela palavra. O Lama Lama sempre usa esse termo. Qual é o referente da palavra, né? O que ela está apontando? Ela está apontando alguma coisa. Mas nas tankas budistas a gente sempre vê um Buda apontando alguma coisa, né? Geralmente ele está apontando a lua. Então, o Buda apontando a lua, ele está dizendo, olha, não olha para mim, para os meus ensinamentos, olha para a natureza da realidade, representada pela lua, né? Então, ele está apontando. E a gente fala assim, não olha para o dedo, olha para aquilo que o dedo está apontando, né? Então, as palavras apontam para as coisas, mas a gente precisaria penetrar o significado delas, né? Senão, a gente não... Senão a gente não... A gente não vai compreender verdadeiramente, né? E as metáforas também fazem isso. Mas no caso das palavras, elas fazem isso, né? Sim, o som, o ritmo e a presença física das palavras no ouvido, ou na página, ou na tela do computador, são importantes. Mas o que é realmente importante é o significado delas, que vai além delas para outra coisa. Se eu escrevesse aqui uma série de palavras sem referência, sem referente, não é possível que seja referência isso aí. Sempre esqueço, a Carol Steffen tá aí. Pensando que é a blusa da amiga, né? Não sei se a Carol tá aí. Deixa eu abrir. Bom, mas enfim. Palavra sem referência. Não sei se é referência que ele está falando, mas eu arriscaria dizer que ele quer dizer referente, né? Palavra que não aponta para lugar nenhum, é só uma palavra, que não tem, ou em outras palavras, uma palavra que não tem significado nenhum, né? Ela só é um blá, blá, blá. Blá, blá, blá tem até significado, né? Por incrível que pareça. É difícil de encontrar um som que não tem algum significado, mas vamos imaginar, uma palavra que não tem nenhum referente, palavras que não apontassem para algo, que não fossem as letras pretas da página em branco, estaria escrevendo sem sentido. Os gráficos seriam símbolos sem significado.
E eles não seriam o que chamamos de palavras. Você não iria lê-los. Você não poderia ler alguma coisa que não tem sentido. Então, ler é uma coisa muito mais profunda do que passar o olho ou saber pronunciar o que está escrito, né? Ler mesmo é penetrar o sentido daquela palavra, né? Daquela tinta preta que está o Vinícius fala, como botar um gato de pé no teclado? Ele vai escrever um monte de coisa, possivelmente não vão ser palavras, né? Então, isso aqui parece muito óbvio, amores, mas não é tão óbvio assim, porque lembra que a gente comentou que a gente, o método de estudar o Dharma é ler, né, que é compreender, assim, ler o que está escrito, mas é contemplar, quer dizer, penetrar o significado daquelas palavras. E daí meditar, quer dizer, ver a aplicação daquilo na nossa vida, né? Isso seria estudar, né? Ou ler propriamente. Então, isso aqui parece meio óbvio, mas não é. A gente fica só na palavra, né? A gente fica só na tinta, no papel. Dá uma penetradinha, às vezes, assim, mas não muito, né? Então, para uma palavra ser uma palavra, ela deve se referir a algo, que não é uma palavra, né? Ela se refere a algo, ela tem um referente. No entanto, os referentes das palavras são escorregadios e indeterminados. Posso escrever mesa e você provavelmente saberá o que eu quero dizer. Mas o mundo inclui muitos milhões de mesas e categorias de mesas e posso estar me referindo a qualquer uma delas. Se eu escrever amor, esperança, verdade, ou mesmo isto ou aquilo, fica ainda pior. Entendemos um ao outro mais ou menos. Mas quanto mais olhamos o que estamos comunicando, o que estamos entendendo com as nossas palavras, mais confuso fica. Eu nem sei como é que a comunicação pode acontecer, né, pessoal? Se a gente pensar no milagre que é, né? A gente se comunicar, porque a gente pode falar uma coisa, a pessoa entender uma coisa completamente outra, e a gente nem fica sabendo disso, né? Mas por algum milagre, a comunicação acontece em algum nível, né? Não quero e não sou capaz de me embrenhar no mato com essa discussão sobre palavras. Nem você gostaria que eu fizesse, mas muitos fizeram isso. O filósofo do século XX, Ludwig Wittgenstein, que foi notável entre eles. A filosofia da linguagem é uma das pedras angulares do pensamento contemporâneo. O ensinamento das escrituras do Prajnaparamita também é amplamente sobre linguagem, né? Nomear as coisas, né? Linguagem em si e linguagem em um sentido mais amplo. Assim como as palavras não têm referentes definidos porque são simbólicas, não concretas, também as coisas neste mundo não são concretas como parecem ser. Tudo é simbólico, metafórico, referencial. As coisas parecem ser independentes, autônomas e realmente existentes, mas não são. São meras designações. Dizem os sutras, né? São meras, pirei no meras designações. São meras designações, dizem os sutras. Na obra Pintura de um Bolo de Arroz, nossa senhora, já me peguei com esse texto uma vez. Dogen considera o seguinte ditado asiático: você não pode comer uma pintura de um bolo de arroz. A ideia é que você não pode comer uma descrição da comida. Você só pode comer comida de verdade. Isso significa... Isso significa que, por extensão, você não pode transformar a sua vida lendo as escrituras. Você precisa ter uma experiência religiosa real. Mas Dogen vira o ensinamento de cabeça para baixo. A única coisa que você pode comer é a pintura de um bolo de arroz. Porque não há nada que não seja a pintura de um bolo de arroz. Uma mera designação. Isso parece o trajeto. Isso aqui é um pouco... isso aqui, esse parágrafo que está dizendo Dogen, é um pouco aquele não é, mas é. Né? Porque a primeira coisa que a gente olha e fala assim, isso aqui é um bolo de arroz. Não é bem pintura de um bolo de arroz, isso aqui eu vou ter que procurar, porque... um pouquinho. Joanna Lifax fala disso aí no livro dela também, de uma forma mais fácil de entender. Eu vou procurar e daí semana que vem a gente volta para essa história do bolo de arroz aí. Mas é um pouco isso, né? A gente olha primeiro para
para aquela pintura do bolo de arroz, e a gente pode pensar, isso aqui é uma pintura, isso aqui realmente não existe. Mas aí a gente vê um bolo de arroz, e a gente fala, isso aqui existe, eu vou comer, né? Então, esse primeiro, isso aqui existe, né? O bolo, vamos supor que a gente tem um bolo de arroz ali na nossa frente, né? A gente imagina que a gente vai pegar aquele bolo de arroz, vai comer o bolo de arroz, que existe inerentemente, né? A gente pode olhar para um bolo de arroz e falar assim, isso aqui é um bolo de arroz, claro que é. Só pode ser um bolo de arroz. Todo mundo que olhar para isso vai ver um bolo de arroz, né? Mas isso fica super diferente se a gente pensar o que um cachorro estaria vendo ali. O cachorro podia até comer aquilo também, né? Mas ele certamente não ia saber que aquilo ali, ou não ia chamar aquilo de um bolo de arroz, né? Então, as designações, elas não são inerentemente existentes. A gente vai lá e designa, né? Isso aqui é um bolo de arroz, mas aí é um bolo de arroz? É só uma forma de chamar aquilo, né? Então, se a gente fosse partir daquele primeiro a gente ia falar assim, eu vou comer um bolo de arroz, né? Aí o chato, a vacuidade mal-humorada, fala, isso aqui não é um bolo de arroz, isso aqui é um conjunto de coisas, e daí perigas o bolo de arroz nem tem gosto mais, tanto que você desconstrói a coisa, não é isso, não é aquilo, a gente come bolo de arroz e acha ruim, inclusive, né? Porque não tem gosto de nada, não é o sabor do bolo de arroz, é uma estimulação gustativa e olfativa que desconstrói completamente, aí fica aquela coisa chata, mal-humorada. Aí a gente pode falar assim, isso aqui é um bolo de arroz, né? Mas sabendo que não é intrinsecamente, inerentemente um bolo de arroz, imutável, independente de... Bolo de arroz que foi lá e fez, para começo de conversa, né? Então ele foi feito, da mesma forma que ele foi feito, ele é desfeito, minimamente se a gente comer, né? Então não é permanente, não tem aquelas 3 selos, né, da existência lá. Mas a gente come um bolo de arroz e acha gostoso e tudo bem, né? Sem precisar se enganar com respeito à natureza intrínseca do bolo de arroz, né? Mas aí o Dogen fala assim, tudo que a gente pode comer é uma representação do bolo de arroz. Significando que o bolo de arroz nunca existiu intrinsecamente, né? Tá complicado? Mais ou menos, né? E essencialmente assim, a gente sempre lida com representações, né? Com designações. A gente nomeia as coisas e... a Ana Verena está falando do Khenpo Rinpoche, aliás. Ana, você está no grupo do Alan Wallace também? Ana Verena. Tá? Você viu um vídeo que eu postei lá sobre devoção do mestre do Khenpo Rinpoche? Super bonito, né? Posso mandar para vocês também. O Khenpo Rinpoche é um grande mestre Rimé, né? Um grande professor. E ele tem um vídeo que o Átila, nosso amigo, compartilhou esses dias sobre o mestre dele. Ele falando sobre o mestre dele, né? Super bonito, assim, super inspirador. Esse vídeo que você postou. É o mesmo vídeo, inclusive. Aqui não aparece, não sabia se era esse vídeo mesmo ou era outro, né? É super bonito. Então, vocês podem assistir aqui, bem bonito. Então, é isso, né? A gente saber as palavras do Buda, ou qualquer coisa, né? A gente decorar os ensinamentos. O Eric diz que é como colar na prova, né? Você pega... se você só lê os ensinamentos e sair por aí repetindo, é a mesma coisa que colar numa prova. Você vai repetir lá umas coisas que estão escritas sobre aquela pergunta, mas você não está respondendo verdadeiramente a pergunta, né? Você está colando. Então, se a gente não penetrar o significado das palavras, a gente vai passar a vida colando, né? E o pior, né? Sem se beneficiar daquilo. O Khenpo Rinpoche fala isso, que ele meio que, né? Se sentia muito importante, achava que tinha avançado muito porque ele tinha memorizado os ensinamentos do Buda. O mestre dele vai lá e destrói aquela, né? Uau, começou maravilhoso, porque eu decorei tudo que o Buda ensinou, né? Bela porcaria, né? Você ter decorado. Isso significa o quê, né? Tudo que você decorou. Mas a gente precisa ir além das palavras, né? Aí a gente lida o tempo inteiro com designações, com as meras designações que o Norman Fischer está falando, né?
Vamos seguir, porque esse capítulo talvez a gente realmente precise ler 2 vezes, ou várias vezes, vamos ver. Porque ele vai tratar dessas coisas que são muito... sabe qual é o ponto desse negócio aqui? Que eles vão... que não é que ele fica falando de uma coisa complicada que a gente nunca viu, né? Ele fala de uma forma muito penetrante e muito complexa, aparentemente, de coisas que a gente vê o tempo todo. Aí a gente fala, como assim? Quer dizer que a Ivone não é a Ivone? A Ivone é a Ivone, mas o que eu estou vendo da Ivone agora aqui é uma imagem no meu computador, que obviamente não é a Ivone, né? Mas ao mesmo tempo eu olho para essa imagem e falo, olha a Ivone ali, né? Quer dizer, a gente está tratando disso o tempo inteiro e a gente nunca penetra muito isso, né? A gente nunca se aprofunda muito para encontrar, para entender como é que aquilo acontece, né? Então, por isso que fica complicado. Se ele falasse de uma coisa que a gente nunca viu, a gente fala, puta, que coisa complicada. Tipo assim, tá estudando, sei lá, ciclo de Krebs. Eu recuperando minha visão farmacêutica. Ciclo de Krebs. Como é que a respiração, a produção de energia na mitocôndria acontece? Puta, coisa complicada. Mas tá bom, porque a gente nunca vê a mitocôndria mesmo. Se a gente morrer sem saber o que é mitocôndria, não faz a menor diferença, né? Mas aqui no caso da Prajna Paramita, é uma visão penetrante, profunda, do que a gente está vivendo todo dia, o tempo todo. Então, por exemplo, né, essa história. Olha a Ivone ali. A gente faz isso e acabou, e tá feito, né? Só que aí o Paramita vai falar assim, não, o que você está chamando de Ivone é uma base de designação, é uma imagem da Ivone na tela do computador. Não é a Ivone. Aí a gente pode pensar, isso é óbvio, né? Tá bom, isso é óbvio. Mas o que mais não é a Ivone e a gente acha que é a Ivone? Um comportamento dela, X. Um dia que ela acorda com o pé esquerdo, levanta, dormiu com a bunda descoberta, levanta com o pé esquerdo, aí dá um... Acho que nunca aconteceu isso na vida dela, né? Pelo que eu conheço dela, da gentileza que ela é, de ser que ela é. Mas vamos supor, um dia que ela tá meio mal-humorada, acorda e dá uma bufa na sua cara, no café da manhã, assim. Nossa, a Ivone não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nunca mais quero ver a Ivone na minha vida. Não é a Ivone. É um comportamento dela, uma palavra, sei lá o quê. Não é a Ivone. Mas pega aquele e nomeia Ivone, por exemplo. E aí a gente mergulha numa confusão sem fim na vida, né? Então é disso que trata o Prajna Paramita, né? Do que é que a gente está chamando de Ivone? O que é que a gente está chamando de tudo? Aí a gente fala, como é que pode ser tão complicado? Uma coisa que eu sempre fiz e nunca pensei sobre isso, né? Nunca me ocorreu pensar sobre isso. Essa é a complicação do Prajna Paramita. Mas pode complicar muito mais, vai complicar muito mais. Então vamos devagar. Isso parece ultrajante, eu sei. No entanto, é a isso que chega a perfeição da compreensão. E é por isso que é tão difícil alcançar, quando você tenta explicar a linguagem. A perfeição da compreensão... Deixa eu escrever aqui, que eu tenho que lembrar de encontrar essa história do bolo de arroz para a gente poder... olhar melhor. Tenho a impressão que a Joanne Fax fala do bolo de arroz em algum lugar. Mas eu já me lasquei com essa história do bolo de arroz, porque eu tive que traduzir para um filósofo, Jay Garfield. Eu nunca mais vou traduzir para ele. Porque além de ser super complicado, usar uma linguagem super complicada, ele fala super rápido. Eu morri, quase morri. Mas eu vou achar essa história do bolo de arroz aí. Mas essencialmente é isso, né? A gente pode achar que uma pintura... Não quero resumir, porque quanto mais a gente resume as explicações do Prajna Paramita, mais a gente acha que entendeu e, com certeza, menos a gente entendeu. Então, é para deixar a coisa meio complicada mesmo, assim, né? A gente não vai, amores, compreender completamente. A gente só vai avançar. A gente vai fazer mais perguntas do que encontrar respostas. Esse que é o ponto, né? Mas acho que ele está apontando isso, né? A gente pode se achar que uma pintura de um bolo de arroz não é real, mas o bolo de arroz é real. É isso, né? Mas o que ele está dizendo assim, o bolo de arroz também não é real. Tudo que a gente come é pintura do bolo de arroz. Só que umas no papel, outras na nossa mente. Sei lá. Quando a gente vê um bolo de arroz, a gente forma uma imagem daquele bolo de arroz na nossa mente. Quando a gente come o bolo de arroz, a gente tem a sensação de que está comendo aquela imagem do bolo de arroz que a gente formou na nossa mente, mas não está. Agora, significa que não tem nada ali? Que o bolo de arroz não existe? Também não, né? Significa simplesmente
que o bolo de arroz, entre aspas, surge a partir de muitas coisas que não são bolo de arroz, inclusive arroz, por exemplo, né? Mas a pessoa que fez o bolo de arroz, do forno, sei lá se é cozido, como que é feito esse bolo de arroz que ele fala, né? Mas muitas coisas que não eram bolo de arroz. Então, o bolo de arroz, ele é composto por muitas coisas que não são bolo de arroz. O bolo de arroz é composto por não bolos de arroz. É isso. Agora, é assim que o bolo de arroz existe. Né, na dependência de a gente chamar de bolo de arroz, na dependência das partes que ele tem e na dependência de tudo que foi feito para criar aquele bolo de arroz. Então, essas são as 3 formas de natureza dependente, né? Então, quando a gente afirma uma coisa que é achando que alguma coisa é concreta, a gente está sujeito a todo tipo de confusão. Então, é isso que o Prajnaparamita está tentando desmontar aqui. Só pergunta, Ludmila. Não vai rolar explicação aqui, nem palavra, nem nada. Vai rolar um monte de... né? Se tudo correr bem. Nunca mais seria um bolo de arroz do mesmo jeito. Então, mas não é só bolo de arroz, isso que é o complicado, né? Não é só bolo de arroz, mas tudo bem. Mas o importante é assim, a vacuidade bem-humorada fala assim, tudo bem, mas Tamini, vai lá e come o tal do bolo de arroz, entendeu? Não tem problema, né? A gente não vai negar tudo e vai ficar achando que está no meio de um nada, porque essa é uma visão equivocada também, né? Esse é o extremo do niilismo. Mas o fato é que a gente vive no extremo do substancialismo. A gente acha que tudo é muito verdadeiro, muito real, muito concreto. A gente vê tudo assim, né? Pode acontecer de a gente começar a olhar isso aqui e falar, nossa, isso aqui não é bolo de arroz? O bolo de arroz não existe. O que eu comi até hoje, né? Eu achava que era bolo de arroz, mas não é bolo de arroz não existe. Aí a gente cai no extremo do niilismo, né? Aí tem o caminho do meio, que não é o meio do caminho, é o caminho do meio, né? Não é concretamente, substancialmente um bolo de arroz, mas o bolo de arroz também não deixa de existir, então eu vou comer o bolo de arroz. O Lama Santa brinca com o quindim, né? Mas é a mesma coisa. O bolo de arroz pode ser o quindim também. Então é isso, fofuras. Vamos ver se a gente avança mais um pouquinho aqui. Então, a gente pode falar, isso é muito difícil, não quero nem mais ouvir falar de perfeição da compreensão, mas é muito legal. E é o grande remédio para arrancar o sofrimento pela raiz. Então, por isso, vale a pena a gente gastar todo o tempo da nossa vida nisso, se fosse o caso. Mas vamos ver. Então, a perfeição da compreensão é a mais importante de todas as perfeições. Como vem dizendo o tempo todo, as outras 5 perfeições dependem dela. Ela permeia todas elas e é o que transforma as práticas comuns em perfeição, né? Então, a generosidade é transformada em perfeição da generosidade quando ela é atravessada pela perfeição da compreensão, né? É a Prajnaparamita que permite a gente entender que não tem alguém aqui que dá, não tem algo que está sendo dado e não tem ninguém que está recebendo. Essas 3 esferas, elas são vazias. Então, isso é a perfeição da generosidade, né? Então, como expliquei no capítulo sobre generosidade, a generosidade comum não é a perfeição da generosidade, a menos que ela seja permeada pela perfeição da compreensão. O mesmo vale para as outras 4 perfeições. Todas elas são perfumadas, impregnadas pela perfeição da compreensão. A tradição coloca isso de outra maneira. Existe apenas uma perfeição, a perfeição da compreensão. É verdade, né? Mas como a perfeição da compreensão é tão ilusória... Deixa eu ir por inglês aqui, porque tem umas palavras que, às vezes... Umas palavras... Então, não é ilusória que está escrito aqui. É elusive. Elusive significa uma coisa que não pode ser agarrada, sabe? Ela escapa. Toda vez que a gente tenta definir, ela escapa, porque não é aquilo, né? Isso é elusivo. Então, uma palavra que não é ilusória, é elusivo. Depois lembrar de mandar para o Vitor corrigir. É literalmente, como veremos em breve, incorreto até dizer que ela existe, porque ela está além dessas construções conceituais de existe, não existe, né? Ela está além disso. Não dá para a gente dizer
que a natureza última da realidade, ou a perfeição da sabedoria existe, e nem dizer que ela não existe, né? São os dois extremos, ela está além desses extremos, né? Ela não possui características próprias, portanto, as perfeições de generosidade, conduta ética, paciência, alegre empenho e meditação não existem realmente, exceto como manifestações da perfeição da compreensão, que não existe de outra maneira. Sim, isso fica um pouco inebriante, mas também espero divertido. Mais tarde, né? Mais tarde vai ficar mais divertido. Para quem nunca teve nenhuma exposição, ele vai falar sobre isso mais tarde. A gente vai parar aqui. Acho que já... Para quem nunca ouviu falar sobre Prajnaparamita, de nenhum jeito, com Lama Santa explicando, sei lá, outras pessoas explicando, pode parecer um assunto do outro planeta, ou não, porque também quando a gente... Uma coisa que eu acho muito importante, que eu vejo alguns alunos do Lama falando, o próprio Lama Santa falando, né? A gente não vai compreender perfeitamente o que a gente está estudando agora, né? A gente vai começar a enxergar as coisas de um outro jeito, né? Mas se a gente ficar se a gente ficar querendo determinar a compreensão completamente, a gente vai... E se a gente achar que conseguiu, esse que é o problema. Se a gente achar que conseguiu, entendi. Das duas, uma. Ou você se iluminou e é um Buda, ou você está enganado, entendeu? Ou você não entendeu, né? Porque é isso, a perfeição da sabedoria, realmente, ela só... vamos dizer assim, chega ao seu ápice, vamos dizer assim, quando a gente atinge a iluminação de um Buda, né? Nem de um Arhat, de um Buda. Então, cuidado para dizer, entendi, ou, eu manjo tudo sobre Prajnaparamita. Eu assisti não sei quantos retiros do Lama Santa, tem mais não sei quantos do Lama Longhola, mais não sei quem, li o livro, não sei de quem. Cuidado, né? Tchau, Calinha. A gente já vai encerrar também, você não vai perder muita coisa. Então, cuidado, né? A gente não vai chegar nesse ponto de entender, né? Porque não é porque a gente é burro, porque falta algum neurônio para a gente, não é isso. É que a mente conceitual não vai entender. A perfeição da sabedoria está além da mente conceitual. Então, não dá. É como se a gente pegasse uma criancinha pequenininha, de 7 anos, sei lá, super inteligente. Mas aí a gente bota essa criança para resolver um problema de física nuclear. Ela não vai conseguir, ela é super inteligente, mas está além da capacidade da mente dela, né? É isso que acontece com a Prajnaparamita para nós todos aqui. Tudo gente grande, gente PhD e muitas coisas, mas Prajnaparamita, pessoal, está além dos PhDs, muito além, né? E a mente conceitual fica se debatendo, ela quer entender. Como ela já conseguiu entender tudo que apareceu na frente dela, né? Ela quer entender, mas não vai entender completamente, né? É óbvio que a gente vai entender alguma coisa, mas completamente não, né? É mais uma coisa de coragem, assim, de a gente abandonar as certezas, as grandes certezas, né? As grandes fixações, assim. Tá bom, fofuras? Eu vou procurar mais sobre esse bolo de arroz para ver se a gente, se tem mais coisas. Eu acho que a Joanne Fax fala disso no livro dela, se eu não me engano. Ou ela já falou em sei lá, algum retiro, alguma coisa assim, mas eu vou procurar, a gente vai explorar melhor isso aí, tá bom, fofuras? Por enquanto, contemplem essas dúvidas, assim, como é que as coisas de verdade existem, né? De fato existem. E a gente vai continuar semana que vem, tá bom, fofurinhas queridas? Semana que vem é carnaval? Já não, né? Não, semana que vem ainda é 15. É isso? Não, semana que vem é 8 ainda, vixi, tô bem louca. É que janeiro foi tão longo, né? Que eu já tô achando que fevereiro já tá... Putz, janeiro tem quantos dias, pessoal? Demorou tanto tempo para passar. Ontem uma aluna minha falou assim, nossa, nós estamos no dia 82 de janeiro. Amanhã acaba o mês. Porque foi longo, aconteceu muita coisa em janeiro, né? Não sei pra vocês, mas para mim aconteceu muita coisa. Então tá bom, nós ainda estamos no dia 1º de fevereiro, né? Então tá bom. Então vamos só uns instantezinhos assim, fazer uma dedicação. A gente podia começar se dando conta de que maravilhoso que é a gente ter um tempo para olhar com profundidade para a nossa vida, né? Para tentar eliminar o sofrimento pela raiz, que é a própria Prajnaparamita, né? A própria perfeição
na compreensão. Que maravilhoso que isso é, e que a gente possa se aprofundar cada vez mais nessa compreensão da realidade. E ajudar todo mundo a ir além das aparências do Sansara e do Nirvana. Muito obrigada por aparecerem aqui nas quartas de manhã. Para a gente poder fazer isso aqui junto. É muito delícia. Né? Tá muito bom. Então tá bom. Obrigada, Gê. Beijos mil. Beijo. Obrigada, beijo. Obrigada, Gê. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, obrigada.